E aí, pessoal, o Romildo Bolzan falou muitos pontos para a Rádio Grenal agora há pouco. Jean-Pierre, Douglas Costa, novos investimentos, vida financeira, ponto a ponto. Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça do recado da Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve tudo para você. Basta que você entre em contato no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo para conversar com o pessoal da Mais Ágil e resolver tudo para você e principalmente ter uma grana extra lá, já que o FGTS parado não adianta muita coisa. Portanto, a solução é Mais Ágil, parceira deste espaço. Gente, anotei aqui ponto a ponto a entrevista do presidente Romildo Bolzan para a Rádio Grenal. Muitos pontos foram tocados, talvez a primeira entrevista depois que baixou um pouco a poeira do rebaixamento. As lógicas do Grêmio passam a ser diferentes, mas o presidente Romildo segue com uma linha de parecer ter a solução e principalmente não entender por que o Grêmio caiu. Eu separo esse ponto porque essa é uma lógica muito subjetiva. E eu tenho que ter muito cuidado também, porque eu não tenho intenção aqui de fazer nenhuma crítica ou de agressão ao presidente Romildo, longe disso. Mas o presidente Romildo não sabe o que aconteceu. Fala em desastre, em acidente. Não. O Grêmio teve uma série de lógicas erradas. Quando o presidente Romildo, por exemplo, se coloca elogiando o CEO do Grêmio, como se aquilo fosse um apêndice de tudo que o Grêmio passou. O Grêmio gasta uma fortuna, da mesma maneira que o presidente se posiciona a favor de Amodeu, falando de toda a sua capacidade administrativa, tem uma parte da entrevista que ele diz: o Grêmio não tem mais a capacidade financeira que tinha, vamos demorar uns 2 ou 3 meses, nós não vamos fazer loucuras. Claro, falando dos reforços, mas os reforços contratados foram um horror. Deram resultado apenas para as finanças. Não deram resultado financeiro ou de qualidade financeira, deu resultado ruim financeiro. Não deu nenhum tipo de resultado positivo esportivamente. E quando tu posiciona essas coisas, a gente precisa começar a entender. E é a partir daí que eu pego alguns pontos. Comecei com as finanças, dizendo que o Grêmio não tem mais a condição. Não precisa conhecer um dia de futebol para saber que o Grêmio se desmanchou a partir do rebaixamento, gastando o que gasta. Olha o que diz o presidente Romildo sobre a folha. O Grêmio vai ter uma folha de 7 milhões e meio. Isso é que ele diz, 7 milhões e meio. E diz: demoraremos de 2 a 3 meses para atingir essa meta. Curiosamente, é o mesmo número que ele coloca na outra pergunta sobre as finanças e sobre os reforços, que ele diz: vamos demorar uns 2 ou 3 meses para nos recuperar. O Grêmio não tem mais a capacidade financeira que tinha. A frase mais pesada que eu ouvi nos últimos tempos. E aí, claro, ele se refere aos reforços, como ele diz: nós não vamos fazer loucuras e disputar reforços com times da Série A. Não pode fazer. Se fizer, é ainda mais insano. Não pode fazer. Perdemos mais de 150 milhões com o rebaixamento. Qualquer superávit que o Grêmio teve até agora é muito menor do que o Grêmio perdeu afundando como afundou. E aí, Romildo vai para pontos específicos, falando de Diego Souza, de Jean-Pierre, de Douglas Costa e também de Benítez, o novo reforço. Vou deixar para falar do Benítez no final. Sobre Jean-Pierre, ele diz: ele possivelmente não fica conosco esse ano, precisa trocar de ar. Eu acho que ele joga uma enormidade, mas ele precisa trocar de ares. Falando que dificilmente Jean-Pierre permanecerá, mas que nada até agora chegou para Jean-Pierre e ele tem contrato. E aí eu pego e junto a informação com Douglas Costa, na mesma frase, que o Douglas Costa ele diz o seguinte: ele foi enigmático, ele diz: é delicado falar publicamente, pois ele tem contrato com o Grêmio.
O Grêmio vai cumprir o contrato. Não tem nada de concreto por ele ainda. E aí eu posso botar exatamente a frase que ele fez do Jean-Pierre, porque a regra é igual. O Jean-Pierre também tem contrato com o Grêmio, também tem mais 2 anos de contrato, também ganha muito, não tanto quanto o Douglas Costa, e também não chegou nada para ele. Nem para o Jean-Pierre, nem para o Douglas Costa. Aqui, o Grêmio tem R$1,5 milhão entre esses 2 jogadores que não quer. Porque ele diz, não tem nada de concreto por ele ainda, de alguma proposta, enquanto isso eu não posso falar. Mas do Jean-Pierre fala, que a lógica é igual. O Jean-Pierre tem contrato por mais 2 anos, ninguém quer. O que fazer? O Grêmio está tentando procurar um clube no mercado interno para emprestar o Jean-Pierre. Claro que o Douglas Costa é muito mais complexo, porque se a rescisão de contrato do Jean-Pierre custa 8 milhões, a do Douglas Costa custa 35. É essa a diferença. Essa é a diferença. Sobre Diego Souza, também falou o presidente Romildo. Ele disse que o jogador teve altos e baixos aqui, que jogou uma enormidade no final do ano, e aí perguntado sobre... E aí tem chance de... Porque muita gente está falando que o Grêmio refez o contato. E ele disse, por que não contratar de novo? Por que não... Meio que uma resposta meio vazia, mas importante colocar que o Diego Souza parece estar acertando com o Sport. Essa é a informação que se tem, pelo menos é isso que está circulando nas últimas horas. E a gente precisa também compreender. Sobre Benítez, ele deu detalhes do negócio, disse que não está acertado ainda, porque circulou toda a informação da fórmula financeira para contratar. E o Grêmio começaria isso com $300 mil de empréstimo por 1 ano, com cláusulas. Depois eu faço um conteúdo específico para falar do Benítez, que é o novo reforço do Grêmio, que vai ser confirmado o novo reforço do Grêmio. Eu falo detalhes financeiros, que isso já circulou da Argentina para cá. E finalizando, eu queria colocar a questão política que o presidente Romildo tocou. Primeiro fez uma brincadeira dizendo, eu não sou mais um bom padrinho político. De fato não é. De fato não é. Mas continuo achando que o presidente Romildo é o grande centro político do Grêmio, tá? Mesmo com a dificuldade da Série B, mesmo com esse carimbo, ele, para mim, é o grande nome da política. A partir do término dos grandes cardeais do Grêmio, o presidente Romildo é o grande centro político. Agora, hoje, internamente, claro, é evidente que a gente já vê várias cisâneas, várias dificuldades, e isso no ano eleitoral deve ganhar muito mais corpo. O que a gente não pode permitir no ano eleitoral, e para mim essa é a grande função do presidente Romildo neste próximo ano, além de ser o grande comandante do Grêmio na Série B para tentar o Grêmio retornar, ele rechaçou, por exemplo, qualquer questão envolvendo a omissão dele nos períodos de dificuldade, disse que sempre esteve junto, sempre esteve com o grupo, e eu espero que isso seja verdade, e acredito que de certa forma sim, porque o presidente Romildo fala todos os pontos, ele simplesmente só não consegue fazer o diagnóstico perfeito, mas ele coloca tudo que ele viu, tudo que ele entendeu, e aí a gente tem que entender também, as pessoas acertam e erram, e é o caso do presidente Romildo neste ponto, ele que errou muito mais do que acertou neste último episódio dele, essa última passagem. Fez questão mais uma vez de dizer que vai ser lembrado mais pelo rebaixamento que pela Libertadores, o que eu discordo. Para mim os dois vão ser lembrados, o problema é que o rebaixamento tem um efeito nefasto para o clube que vai gerar mais tempo e isso gera também mais indignação, a dor gera mais indignação, isso é normal, está pronto nas relações humanas, mas o presidente Romildo sim vai ser muito lembrado pela Libertadores, pela Copa do Brasil, por aqueles 2-3 anos iniciais que foram excepcionais do presidente Romildo. O ano de 2015 de solução financeira, o ano de 16 de evolução do time, o ano de 17 de buscar o título da Libertadores, que sempre é uma marca muito importante para todos nós. No que diz respeito ao que aconteceu de 18 para cá, é trágico, o presidente Romildo sabe disso. E eu vou buscar um pouco mais de notícias sobre essa questão, principalmente com relação a essa frase. O Grêmio não tem mais a capacidade financeira que tinha. Eu fiquei com uma resposta dúbia. Eu quero saber se isso é relacionado a salários, e por isso que o Grêmio está atrasando, ou se isso aqui tem muito mais a ver apenas com o tipo de jogador que o Grêmio está buscando.
César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.